Fala, galerinha, aula de história agora. Vamos falar sobre as revoltas separatistas, tá? Primeira coisa, vamos entender o contexto histórico. Estávamos vivendo a crise do antigo sistema colonial. Aquele sistema onde tínhamos um pacto entre a colônia e entre a metrópole, ok? Observaremos que as nossas duas revoltas estudadas hoje, que são Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, vão ser fortemente reprimidas por Portugal, ok? Então, a princípio, elas não vão dar certo, mas é necessário que a gente observe que elas são como uma pressão para que, posteriormente, o Brasil se torne independente, tá? Por que separatista? Porque realmente pensam numa separação mesmo, ou do Brasil como um todo, ou de um determinado território para com a metrópole, ok? O que essas duas revoltas têm em comum? Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Influência iluminista. Esse movimento iluminista que estava acontecendo na Europa influenciou bastante essas duas revoltas, tá? Agora, então, vamos falar sobre a Inconfidência Mineira, que aconteceu no ano de 1789. Bom, tinha muito ouro ou pouco ouro lá na região de Minas Gerais nessa época? Já tínhamos pouco ouro. E Portugal não estava muito preocupado com isso, não. Estava só cobrando mais impostos abusivos. Então, as pessoas não estavam achando nada legal isso tudo, tá? Quem é que efetivamente vai participar dessas revoltas? Temos padres, clérigos, professores, poetas e mineradores. Na verdade, nessa época, as pessoas costumavam dividir sua profissão com a outra de minerador. Era professor e minerador, por exemplo, tá? Tinham a ideia de separação de Portugal, ou seja, eles queriam que acontecesse realmente a quebra do pacto colonial. Quem era que estava fazendo essa revolta? Era a elite, ou seja, tem um caráter elitista, e eles pregavam a separação de Minas Gerais para com Portugal, ok? Existem algumas divergências, mas, enfim, se tem essa ideia, separação de Minas Gerais para com Portugal. E o sistema político que eles queriam que fosse efetivado ali dentro de Minas Gerais seria uma república, muito por conta da influência iluminista. Não que todos os pensadores iluministas pregassem a república, mas a influência eram por esses pensadores republicanos, no caso, tá? Ok, dentro da Inconfidência Mineira, a gente precisa observar uma pequena contradição. Porque eles pregavam liberdade, tinham os ideais iluministas, mas eles não discutiam o fim da escravidão. Por quê? Pensem comigo, quem estava fazendo aquela revolta era elite. Então, aquelas pessoas possuíam escravos. Eles não queriam que a escravidão acabasse, porque se eles perdem o escravo, que era tido como um produto, eles perdiam dinheiro. Então, isso não era nem discutido dentro da Inconfidência Mineira. Queriam liberdade, mas a liberdade só para algumas pessoas, não para todos, tá? Precisamos observar a Inconfidência Mineira também como uma revolta conspiratória. O que significa isso? Eles não conseguiram chegar naquela fase da revolta que pega em armas e vai para as ruas, enfim. Eles ficaram mais naquele desenvolvimento da conversa, do diálogo, vamos decidir o que a gente vai fazer. Não conseguiram efetivamente revolucionar, vamos dizer assim, tá? Bom, por que não vai dar certo a Inconfidência Mineira? A gente vai ter alguns delatores, né? O mais conhecido é o Joaquim Silvério, dos Reis, né? Ele vai conseguir perdão pelas suas dívidas e então vai entregar aos seus colegas. Ele disse que temia um derramamento de sangue, tá?